Dia, boa tarde, glória a Deus, shalom, a paz. Bendito é o nome do Senhor. Nessa tarde, aleluia. A paz, Lena, Valéria, Marcelo, Luque, Deus abençoe vocês nessa tarde, que bom vê-los aqui. Deus abençoe vocês. Amém? A paz, Valéria. Deus abençoe quem está entrando. Glória a Jesus. Amém. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham passado um dia, uma manhã poderosa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para a gente iniciar. Enquanto eu vou avisando aqui aos irmãos que vamos começar o nosso estudo bíblico. Amém? Não sei como é que tá o clima aí, mas hoje está friozinho aqui, glória a Deus. Friozinho bom para dormir. Na verdade tá um friozão aqui, mas eu gosto. E glória a Deus por esse tempo. A gente tem que viver todas as estações e glorificar por elas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Travou? Aqui tá tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, essas florzinhas aqui. Gente, não tô sabendo mais tirar. Pronto. A paz, Valdinete. Boa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, eu acho que deve ser a sua internet, Lena. Aqui, pelo menos, tá, graças a Deus, tá tudo em paz. E vai continuar assim até o final da live. Amém? Voltou. Glória a Deus. Olá, Ruth. Boa tarde, a paz. Então, vamos iniciar. Depois os irmãos vão entrando. Amém? Glória a Deus. Olá, Silvio. Deus abençoe. Boa tarde. Então, eu quero hoje falar um pouquinho sobre as legalidades espirituais que nos impedem a prosperidade que vem de Deus.
Tem gente que não gosta dessa palavra prosperidade porque acha que eu vou falar aqui de dinheiro. Eu não vou falar de dinheiro. Mas eu vou falar de uma prosperidade muito mais profunda. Amém? Então, eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus para que a gente possa ser abençoado pela revelação da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença nessa tarde. Eu quero chamar a Tua doce presença, Senhor Jesus, para que o Senhor venha nos conduzir na Tua vontade, na Tua palavra, no Teu querer. Abençoe, Pai, as nossas vidas. Abençoe os telefones conectados, as vidas conectadas, as pessoas que estão aqui agora e que vão assistir depois. Que o Senhor nos conduza na Tua verdade, na Tua palavra. Que o Senhor nos capacite, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa nos abençoar com os rios da glória. Da Tua glória, Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Tira de nós, Pai, toda soberba, toda avareza, toda ganância, todo ego, toda palavra mentirosa, todo coração orgulhoso, Senhor. E nos transforma para sermos parecidos com Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, porque é permissão Tua que nós estejamos aqui, que a gente possa estar aqui, Pai, vivos com o fôlego da vida, e buscando sermos melhores. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor me conduza, que o Senhor governe a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, em tudo que a gente fizer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Efésios 6, 2, 3 fala assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quando ouvimos a palavra prosperidade... Deixa aqui, o meu telefone está dando uns break. Muitas pessoas pensam imediatamente em dinheiro. Entretanto, todavia... A prosperidade bíblica é muito mais ampla do que uma conta bancária, cheia ou a aquisição de bens materiais. A prosperidade de Deus deseja que para que seus filhos alcancem todas as áreas da vida. Ela envolve paz interior, saúde emocional, relacionamentos restaurados, crescimento espiritual, propósito, estabilidade familiar e provisão financeira. Então, existe uma grande diferença entre possuir recursos e ser verdadeiramente próspero. Há pessoas que possuem muito dinheiro, mas vivem sem paz. Outras pessoas possuem reconhecimento, mas estão emocionalmente destruídas. Algumas alcançam influência, que é o que todo mundo hoje busca, é ter influência nas redes sociais. Mas perderam a família no caminho. A prosperidade de Deus, ela não é construída apenas sobre aquilo que está nas mãos de uma pessoa. Obrigada, Ruth. Mas sobre aquilo que está dentro da pessoa. Aquilo que está dentro daquela pessoa. No Antigo Testamento, a gente encontra a palavra hebraica shalom. Embora geralmente seja traduzida como paz, eu falo muito aqui, shalom, povo de Deus, a paz. Seu significado é muito mais profundo do que apenas paz. Shalom significa completude, integridade, harmonia, segurança e plenitude. É o estado que alguém está alinhado com Deus e experimenta seu favor em todas as áreas. Então, no Novo Testamento, encontramos a palavra grega eudô, que é utilizada para descrever alguém cujo caminho está sendo conduzido ao sucesso de Deus. Então, a ideia não é apenas chegar a um destino, mas avançar corretamente durante toda a jornada.
Gente, deixa eu bloquear aqui esse abençoado. Pronto. Lá da Arábia Saudita aqui, só enchendo o saco. Então, não tá ajudando, tá atrapalhando. Então, vamos lá. Então, a ideia não é apenas chegar a um destino, mas avançar corretamente durante toda a jornada. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas ignoram princípios espirituais que sustentam a prosperidade. Pedem para Deus abrir portas, enquanto continuam alimentando atitudes que fecham essas portas. Então, a gente vai falar sobre essas legalidades que fecham as portas para a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, essas pessoas, elas desejam viver promessas, mas resistem a princípios que conduzem às promessas. Então, as escrituras mostram que existem comportamentos que criam obstáculos espirituais. Não porque Deus deixou de amar os seus filhos, mas porque o próprio Deus estabeleceu princípios que governam o seu reino. Então, hoje, a gente vai ver algumas dessas legalidades que impedem muitas pessoas de viver a plenitude de Deus que Deus preparou para elas. Então, a primeira legalidade é a desonra aos pais. Efésios 6, 2, 3, que foi o que a gente acabou de ler. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A primeira legalidade apresentada por Paulo é a desonra aos pais. É interessante observar que entre todos os mandamentos apresentados ao povo de Deus, esse foi destacado como uma promessa específica. Bom dia, Sheila, boa tarde, né? Mas Deus não apenas ordena a honra, mas conecta essa honra a uma promessa de estar bem e longevidade. Então, a palavra utilizada para honra no texto grego é timao. Essa palavra era usada... Deixa eu só agitar aqui meu telefone, que ele está meio desordenado hoje. Então, vamos lá. Essa palavra era usada para atribuir valor a algo precioso. Em outras palavras, timao, que é honra, significa reconhecer o valor e demonstrar respeito e tratar com dignidade. Eu sei que tem pessoas que tiveram pais e mães, tem pessoas que passaram por esse ciclo da vida, que pais abandonaram, que não conheceram os pais, até tem pais que abusaram das crianças. E isso é uma coisa difícil, mas você tem que honrar e perdoar o seu pai, mesmo que você não tenha conhecido. Eu sei que é difícil, eu nem posso imaginar o que essas pessoas passaram. Mas a gente precisa perdoar e liberar essas pessoas. Liberar o seu pai, liberar a sua mãe e honrá-los com perdão. Então, muitas pessoas acreditam que honrar os pais significa concordar com tudo que eles fizeram. Isso não é honra. Contudo, a Bíblia nos ensina que honrar não é justificar os erros deles. Honrar não é aprovar abusos. Honrar não é fingir que feridas nunca existiram. Honrar é escolher não viver dominado pela amargura. Isso é honrar o pai e a mãe. Então, existe uma diferença entre lembrar uma dor e viver aprisionado por ela. Algumas pessoas foram feridas pelos pais que passaram anos construindo a sua identidade em torno dessa dor. O problema não é que a ferida não tratada acaba se transformando em uma prisão invisível. Então, por isso que, apesar de se você foi uma pessoa que teve um pai ou uma mãe muito difícil, honre o seu pai e a sua mãe. Não é concordando com o que eles fizeram de errado.
ou com o que eles fizeram quando te abandonaram, quando te traíram, alguma coisa. Mas é honrando, não carregando aquele peso. Então a honra é poderosa porque ela quebra aqueles ciclos que muitas vezes você está vivendo já faz anos. Quando uma pessoa escolhe honrar, ela interrompe correntes de ressentimento que poderiam atravessar gerações na sua vida. Então, seja você a pessoa que quebra essas correntes, que foram geradas talvez pelo seu avô, bisavô, e aí passou pelo seu pai ou a sua mãe. Seja você a pessoa que quebra essas correntes, para que isso não prolongue para os seus filhos. Amém, Silvia? Então Deus sabe que um coração contaminado pela desonra dificilmente consegue florescer plenamente. A desonra ela também afeta a maneira como a gente lidar com outras autoridades, porque se você não honra o seu pai e a sua mãe, você também não consegue honrar outras pessoas, outras autoridades, como por exemplo, seu pastor, autoridades que Deus permitiu eles estar ali. Quem aprende a desprezar pai e mãe geralmente encontra dificuldade para respeitar líderes, respeitar o cônjuge, respeitar patrões, compromissos, autoridades. Por isso Deus conecta a honra com prosperidade. Por isso que está ligado a honra com a prosperidade. A honra não transforma apenas relacionamentos, ela transforma também o seu caráter. Então, Efésios 4:28 fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Quando a gente lê esse versículo aqui, muitas vezes pensamos apenas em roubos evidentes. Mas o princípio bíblico aqui é mais profundo. Deus está ensinando que o seu reino funciona através de integridade. Então, a gente muitas vezes abre portas de legalidades através da nossa falta de integridade. A desonestidade, ela começa necessariamente quando alguém rouba grandes quantias. Não começa quando você rouba grandes quantias. Muitas vezes ela começa com pequenas concessões. Como você roubar uma caneta, roubar uma planta, passa num pé de árvore ali, você pega uma fruta do quintal da planta que está para o lado de fora, que não é sua e você não pediu. Pequenas manipulações, você fica inventando história para ganhar um dinheiro, para ganhar mais, quando não é o correto. Então você começa com pequenas manipulações para poder, porque o mundo hoje, ele gira, hoje não, desde que o mundo é mundo, ele gira em torno de dinheiro e poder. Não é à toa que o nosso Salvador foi entregue por causa de dinheiro. De 30 moedas de prata. Então imagine nesse mundo de hoje, onde todo mundo só pensa em dinheiro e em poder. As pessoas, elas manipulam por dinheiro, elas mentem por dinheiro. Elas fazem coisas e situações pequenas e grandes através para obter dinheiro ou poder. A paz, pastor Valmir. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, amém? Então, a desonestidade, ela não começa com coisas grandes, ela começa com pequenas concessões. Como você aumentando uma conversa para poder você ganhar um dinheiro, sendo que você não está sendo honesto. Como você indo num local pegando algo que não é seu. Você roubando um exemplo aqui, roubando uma planta que está ali, mas não é sua. Você não avisou a ninguém. Ah, mas aqui é do Estado, está na rua. Mas você está abrindo legalidade. Então, pequenas vantagens obtidas às custas de outras pessoas. Hoje as pessoas usam muita conversa, muita lábia para obter dinheiro, para obter algo que não está correto aos olhos de Deus.
E se você está conectado com a videira verdadeira, Deus lhe traz na hora um peso no coração para você entender que você está fazendo algo errado. Então, a essência do furto não é apenas no valor material envolvido. Ela está na quebra da confiança. Então, o reino de Deus é fundamental. É fundamentado na verdade. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que prosperar no reino exige alinhamento com a verdade. Tem gente que prospera desalinhado com a verdade. Mas quando os pepinos vêm, quando as broncas vêm, é difícil manter de pé. Porque se você constrói a sua vida em cima de meias verdades, quem faz isso é Satanás. Satanás usa um exemplo. Deixa eu usar um exemplo aqui com vocês. Os signos. Os signos falam muito sobre características de como a pessoa é. Satanás pegou uma meia verdade e misturou com um monte de mentira. E aí hoje está o povo tudo iludido com os signos. Aí você pergunta assim: mas você nasceu quando? É de que signo? Para ver como a pessoa é. Veja como a cabeça das pessoas estão. Mas por quê? Porque elas não conhecem a verdade. E é isso que Satanás faz. Ele pega uma meia verdade e mistura com 10 mentiras. E engana as pessoas. Então, se Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso significa que prosperar no reino de Deus exige um alinhamento com a verdade. E alinhamento com a verdade é em tudo. Não é só em algumas coisas. E na hora que você vai falar de dinheiro, que você vai ganhar algo, que você vai fazer negócios, você coloca meias verdades com um monte de mentira para poder você ganhar dinheiro, para poder você fechar um negócio, para poder você ser chamado para levar uma palavra. Aí você conta um monte de mentira para poder fazer algo, ganhar algo, estar ali naquele meio, ser convidado. Então, uma pessoa pode enganar outras pessoas durante algum tempo, mas não pode construir um futuro sólido sobre fundamentos falsos. Não tem como. Tudo aquilo que é construído sobre a mentira, eventualmente entra em colapso. Uma hora vai entrar em colapso, porque se torna uma bola de neve. É verdade, Silvia, tem muito charlatão hoje. Muito charlatão. Então, se naquela época, na época do Antigo Testamento mesmo, existiam profetas como Balaão, que se deixou ser dominado por dinheiro, imagina hoje, com o avanço de tanta coisa. Por isso, Deus valoriza tanto a honestidade. E é difícil encontrar pessoas honestas hoje. Mesmo pessoas que se dizem crentes, tá? Pessoas que se dizem que são de Deus. Por isso, a honestidade revela a maturidade espiritual. Você quer saber se uma pessoa ela tem maturidade espiritual? Veja se ela é uma pessoa honesta. E também tem pessoas que não são cristãs, mas são pessoas extremamente honestas. Deus valoriza tanto a honestidade, e isso demonstra que uma pessoa está disposta a fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está observando. Então, uma pessoa que ela é honesta, ela pode estar, ninguém está vendo ela. Ela vai seguir o princípio da honestidade, do caráter. Porque ela sabe que pessoas não estão vendo, mas aquele que vê tudo, ele está vendo. E eu vou dizer para vocês, hoje eu nem tenho medo do que os homens fazem, eu tenho medo do castigo de Deus. Eu tenho medo, na verdade, de quando Deus ele puxa a corda é pesada. Porque Deus é um Deus justo. Amém? Então, quando Paulo ensina sobre trabalhar com as próprias mãos, ele está mostrando que Deus honra processos legítimos. O Senhor não abençoa atalhos construídos por engano. O Senhor não tem como abençoar negócios que você está fazendo, sendo que não está sendo honroso,
legítimo, claro. Tem gente que faz negócios, que faz ali as picuinhas e diz assim, aí vai lá na igreja e diz assim, abençoa aqui. Aí o pastor nem procura saber, a pessoa nem procura saber, nem precisa ser um pastor. Ó, você quer que eu ore por quê? Ora por isso aqui, mas isso aqui vem de quê? Pra quê? Você tem que perguntar. Porque talvez você seja um profeta de Deus, e aí você vai orar por uma pessoa que você nem sabe o que está acontecendo, e profeta você sabe, falou, as coisas vão acontecer. Então você precisa saber pelo que você está orando. Amém? O Senhor não abençoa atalhos construídos por engano. Ele abençoa a fidelidade, a responsabilidade e a integridade. Mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente abençoa. Se a gente não procurar as procedências, a gente vai estar dando a bênção sobre algo que não é digno. Então, a terceira legalidade que eu quero falar para vocês é a preguiça. Gente, o meu telefone hoje. A preguiça é a falta de excelência. Provérbios 13:4, que diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Então, um dos maiores enganos é pensar que o preguiçoso não sonha. Na realidade, ele sonha e muito. Ele imagina, ele planeja, ele fala sobre o futuro. O problema é que seus desejos não são acompanhados por ação. Ele fica ali só no sonho, mas não realiza, ele não se movimenta. É tanto que alguns irmãos falam assim: Heloísa, a oração já diz, é orar, mas ação. Não é só você ficar orando e orando e orando e orando. É orar, mas ação, oração. A palavra hebraica utilizada aqui é atzel. Ela significa alguém que evita esforço mesmo sabendo o que precisa ser feito. A preguiça não é apenas física, existe a preguiça emocional também. Existe preguiça espiritual, existe a preguiça intelectual. Há pessoas que elas desejam crescer, mas não desejam aprender. Eu creio que a maioria quer crescer, mas não deseja, não busca aprender. Não busca, não desperta uma curiosidade pelo que, para que, como. Querem resultados diferentes sem mudar hábitos antigos. Então a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus valoriza a diligência. Noé precisou construir uma arca. José precisou administrar o Egito. Então, antes de José ser quem ele foi, ele precisava administrar. Buscar em Deus ter a sabedoria para a administração. Neemias precisou reconstruir os muros. Os milagres de Deus frequentemente acontecem enquanto alguém está trabalhando, enquanto alguém está se movimentando. Então, é no movimento que Deus entra com milagre. Então, a gente precisa se movimentar. Outro texto importante está em Eclesiastes 10:10, que diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Então, a sabedoria aqui é extraordinária. Muitas pessoas estão gastando energia excessiva porque negligenciaram o preparo. Trabalham muito, mas não trabalham com excelência. Tem gente que diz assim: não, eu estou cansada, não, eu não tenho tempo. Mas é porque você não administra o seu tempo. Você não organiza o seu tempo. O que você vai fazer? Lógico que as coisas podem mudar. Mas você precisa organizar o que você vai fazer para você delegar aquilo com mais excelência. A excelência, ela não é o perfeccionismo. A excelência é fazer o melhor possível com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Um exemplo, Deus me colocou para ser dona de casa. Para arrumar a casa, para cuidar dos filhos. Então, faça o melhor com o que você tem nas suas mãos. Deus me colocou para fazer comida. Faça o melhor com o que você tem nas suas mãos. Sabendo delegar, fazendo com excelência, para você não chegar no final do dia e dizer: eu não tenho tempo para nada.
A minha vida é corrida demais, porque é isso que todo mundo fala. Eu não tenho tempo para nada, a minha vida é corrida demais. E vive aquela pessoa ansiosa. Mas por quê? Porque não se organiza. Não faz um planejamento do que vai fazer. Não anota, não pega um caderno e nota aqui. Vou colocar aqui tudo que eu tenho que fazer. E aí tudo que eu fizer, eu vou lá e coloco um check. Amém? Então, quem é fiel no pouco demonstra capacidade para administrar também o muito. Mas todo mundo quer administrar o muito, quer ter o muito. Mas não procura delegar no pouco. A quarta legalidade é a murmuração. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração. Poucos pecados parecem tão inofensivos quanto a murmuração. Entretanto, todavia, a Bíblia mostra que ela possui um enorme poder destrutivo. Olá, Sara Ferreira, Deus abençoe. Então Israel testemunhou milagres. Recebeu alimento do céu. Foi guiado pela presença de Deus, mas mesmo assim, uma geração inteira morreu no deserto. O problema não foi a falta de milagres, porque milagres eles tiveram muitos. Os mais extraordinários, que a gente não viu. O problema foi a incapacidade de reconhecer aquilo que Deus já estava fazendo. Então, a gente é tão ingrato que a gente não reconhece o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente não reconhece que hoje mesmo, nesse dia, que dia é hoje? Dia 2 ou 3 hoje? Hoje é 3, né? Acho que é 3. Hoje, no dia 3, deixa eu ver aqui só para confirmar. Quarta-feira, dia 3. Hoje é dia 3 de junho. A gente já está na metade do ano. Você já foi capaz de reconhecer quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez por você hoje? Como, por exemplo, acordar, estar vivo, respirar, ser perfeito, ter uma casa para dormir, poder aprender, ter telefone conectado agora para você ouvir a palavra. Quantas coisas o Senhor já te permitiu hoje abençoar a sua vida e você muitas vezes não reconhece aquilo que você já tem. Por isso você se torna uma pessoa murmurenta e reclamante e mimizenta. Então o problema foi a incapacidade de reconhecer aquilo que Deus já estava fazendo. Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Você pode não estar vendo. Mas você não é capaz muitas vezes de reconhecer as pequenas coisas que estão aí na sua vida, que já aconteceu hoje, no dia de hoje, e você não agradeceu. Então a palavra grega para murmuração é gogismos, eu já falei sobre essa palavra aqui. Ela descreve reclamações constantes, que surge de um coração insatisfeito. Então a gente nunca está satisfeito. E aí é que a murmuração ela vai aumentando. Então a murmuração ela distorce a percepção espiritual. A pessoa passa a enxergar apenas aquilo que falta na vida dela e perde a capacidade de agradecer pelo que já recebeu. Com o tempo, a murmuração se torna uma lente através do qual tudo é interpretado. Nenhuma bênção na nossa vida. A pessoa que é murmurenta parece suficiente. Nenhuma conquista parece contentamento. Então, quando você acorda, você diz assim, Senhor, muito obrigada, acordei, estou viva. Olha que maravilha. Senhor, obrigada porque eu tenho uma cama aqui fofinha, uns lençóis para me esquentar nesse frio. Quem for de São Paulo. Por isso a gratidão ela é tão poderosa. Ela não ignora os problemas, a gratidão. Ela apenas se recusa a permitir que os problemas sejam maiores do que a fidelidade de Deus. Amém? Quinta legalidade, a soberba. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então a soberba,
ela é um dos pecados mais perigosos porque raramente é percebido por quem a possui. Uma pessoa soberba, ela não reconhece que ela é soberba. É muito difícil as pessoas reconhecer. A pessoa orgulhosa geralmente acredita que o problema está sempre nos outros. Ela encontra dificuldades para receber correção, admitir erros e reconhecer limitações. Eu estava falando ontem com um rapaz e ele falou uma coisa assim que eu disse, nossa, uau, que bonito. Eu disse, continue que você está no caminho certo. Ele falou assim, Heloísa, em vez de eu enxergar os defeitos das pessoas, hoje eu estou enxergando a qualidade delas, o que elas têm de bom. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa difícil, eu estou buscando olhar para as pessoas com o olhar de enxergar o que é bom nelas, o que eu posso aprender. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a nossa alma, os nossos pensamentos, a gente só quer enxergar nas pessoas o que ela tem de defeituoso. E aí assim a gente só olha, a gente só começa a olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. A gente normalmente só olha para as pessoas para os defeitos, a gente não olha para as qualidades. E aí a gente acaba se tornando uma pessoa julgadora, murmurenta, egocêntrica. Porque a gente deixou de enxergar com um olhar de amor. A gente passou a enxergar com um olhar de julgamento. Olhando sempre o que ela tem de mal, não olhando para o que ela tem de bom. E quando você olha para o que ela tem de mal, você se torna uma pessoa soberba, porque você se acha que você sempre vai se achar melhor do que aquela outra pessoa. Quando ele me falou isso, eu disse, uau, permaneça, está no caminho certo. Que palavras bonitas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para as pessoas observando o que elas têm de bom, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa muito difícil de lidar. Porque senão você não consegue ficar com ninguém, vai conseguir ficar do seu lado. Porque você sempre vai olhar para elas com um olhar de autoridade, de mais sábia, mais conhecimento, e você se torna aquela pessoa egoísta e soberba. A Bíblia ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quando você olha as partes boas, você começa a entender que você quer viver como uma pessoa humilde, não como uma pessoa soberba. Isso significa que a humildade não é apenas uma virtude admirável. Ela é uma condição espiritual necessária para o crescimento. Amém? Então, o humilde permanece ensinável. O humilde, ele sempre quer aprender algo novo com as pessoas. Ele entende que ele ainda não chegou no seu destino final. A gente está no crescimento diário. O humilde, ele entende que ele está disposto a aprender e a ajustar as rotas e a amadurecer. Quando ele olha para as coisas boas da pessoa. Já o soberbo, ele para de crescer porque ele acredita que não precisa mais crescer, que ele já sabe. Tem gente que é tão soberbo que todo assunto que você fala, ele diz assim, não, já sei, não, já fiz, não, eu conheço, não, eu sei. Ele não deixa nem você terminar de falar. O soberbo, ele sempre vai dizer que sabe de tudo que você falar. Ele vai dizer que ele conhece tudo que você fala. É uma pessoa que não consegue reconhecer que precisa aprender. Toda queda importante na Bíblia foi procedida por algum nível de orgulho. A soberba cegou reis, líderes e nações inteiras. Por isso Deus trabalha tanto em nosso coração antes de confiar responsabilidades maiores. Deus primeiro ele vai trabalhar no seu coração, vai arrancar toda essa casta de soberba, de orgulho, para depois ele colocar nas suas mãos grandes responsabilidades, grandes planos e um grande propósito, porque Deus tem um propósito grande na vida de cada um aqui, em áreas diversificadas. Sexta legalidade, a avareza. Lucas 12:15, guardai-vos e acautelai-vos de toda espécie de avareza.
Observe que Jesus aqui, ele não falava apenas sobre uma forma de avareza, ele fala sobre toda a espécie. O avarento é aquela pessoa que está sempre preocupado com a falta. Ele não abençoa a vida de outra pessoa porque pode faltar. Ele sempre vai fazer uma comida e ele fica ali esperando que não venha ninguém para ele não repartir a comida. O avarento, ele sempre vai olhar para ele. Mas ele nunca vai abençoar outra pessoa, porque ele pensa assim, não, se eu fizer isso por essa pessoa, pode ser que falte para mim. Então, a avareza é mais profunda do que o amor ao dinheiro. Ela é a tentativa de encontrar segurança em algo que não seja de Deus. Algumas pessoas confiam no dinheiro, outras confiam na posição social que tem, outros confiam no poder, outros confiam no reconhecimento humano. É onde a gente erra muito. A raiz da avareza é sempre a mesma. Colocar a confiança final em algo criado, em vez de colocá-la no Criador. Isso é uma pessoa avarenta. A pessoa avarenta, ela coloca a confiança nas coisas que foram criadas pelo Criador. Ela coloca a confiança naquilo que ela tem. E assim ela deixa de abençoar, de ajudar, de olhar para outras pessoas com um olhar de humildade, querendo abençoar. Porque ela está botando a confiança dela apenas na força do trabalho, na força do braço, e não no Criador que criou todas as coisas. E isso é um avarento. O avarento, ele nunca está satisfeito, porque nenhuma quantidade de recursos consegue preencher um vazio espiritual. Esse é o avarento. Somente Deus pode ocupar o lugar para o qual Deus nos criou. Amém? Então, ao observar todos esses princípios que a gente falou aqui, a gente percebe que Deus não está apenas interessado em liberar bênçãos. Ele está interessado em formar o nosso caráter. Enquanto Deus não trabalhar no nosso caráter, não tem como Ele nos abençoar com coisas grandes. Porque chega lá na frente, a gente vai começar a dar o jeitinho brasileiro para conseguir algo, a falar mentiras, meias mentiras para ganhar um dinheiro, meias mentiras para ganhar poder, meias mentiras para você entrar em posições, ou para você ser convidado para pregar. Porque tem pessoas assim também, que falam meias mentiras para a pessoa encher os olhos. Essa pessoa não busca o discernimento espiritual. E aí coloca a pessoa, convida a pessoa para estar ali no certo ambiente. E essa pessoa está ali para falar de coisas que nem ela vive. Então é uma pessoa que não se deixou ser trabalhada no caráter. E quando Deus começa a trabalhar no nosso caráter, Ele vai nos amassar. Ele vai nos amassar, vai tirar coisas que a gente acha que está correto, mas não está. Vai nos mostrar o que a gente está fazendo de errado. Vai tirar muitas vezes a gente, colocar a gente ali no oculto, no escondido, para trabalhar em nós. Então a gente vive numa geração que busca resultados rápidos, porque o ser humano é ansioso, infelizmente. O ser humano, ele vive ansioso. Então, muitos querem receber de Deus aquilo que Deus promete, mas poucos desejam passar pelo processo que Deus utiliza para preparar os seus filhos. Então, todo mundo quer receber aquilo que Deus prometeu, porque eu creio que todo mundo aqui tem promessa. Mas eles não querem passar pelo processo de ser preparado para você realmente ser um filho. Entretanto, a prosperidade bíblica não é sustentada apenas por oportunidades, ela é sustentada por caráter. Amém? Então, uma pessoa íntegra, ela é aquela que permanece correta quando ninguém está observando. Ninguém está vendo, mas você permanece sendo íntegro, porque você sabe que o Criador está vendo você. Uma pessoa íntegra, ela não depende de vigilância externa para fazer o que é certo. A sua integridade nasce de uma convicção interior. Mesmo que ninguém esteja vendo, eu vou permanecer tendo caráter, sendo íntegro. Mesmo que todas as portas fechem para mim, eu vou permanecer na verdade.
Porque eu sei que a porta que Deus abrir, o povo pode até tentar, mas ninguém vai fechar. E se não tiver porta, ele abre uma janela. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então a pessoa íntegra, mesmo quando foi ferida, traída, ela escolhe a verdade, mesmo quando a mentira parece ser mais vantajoso. Ela trabalha com excelência, mesmo quando não recebe reconhecimento. Ela paga as suas obrigações porque entende que seu testemunho possui valor. E ela permanece humilde, porque sabe que tudo que possui veio de Deus. Tudo que você possui é permissão dele. Então ela continua sendo uma pessoa humilde. As legalidades espirituais começam a ser fechadas quando permitimos que o Espírito Santo transforme nosso interior. Deus não deseja apenas nos dar recursos. Ele deseja nos tornar pessoas capazes de administrar corretamente aquilo que ele entrega. Amém? Então, quando a honra substitui a desonra, quando a honestidade substitui o engano, quando a diligência substitui a preguiça, quando a gratidão substitui a murmuração, quando a humildade substitui a soberba, e quando a generosidade substitui a avareza, algo começa a mudar profundamente dentro de você. Não é apenas as circunstâncias, não apenas muda a sua circunstância, mas muda o seu coração, primeiramente. Então, e quando o coração muda, toda a vida começa a caminhar na direção e na vontade de Deus. A verdadeira prosperidade não começa na nossa carteira. Ela começa na nossa alma. Aí começa a verdadeira prosperidade. E uma alma alinhada com Deus, ela se torna um terreno fértil para tudo aquilo que o Senhor deseja realizar. E se a gente tem a nossa alma como um terreno fértil, uma hora isso aqui vai florescer de tal forma que as pessoas que estão ao seu redor, elas nem vão reconhecer aquilo que Deus vai fazer. Amém? Porque a gente é transformado de dentro para fora. Então, aquilo que está dentro, ela vem para fora uma hora. E as pessoas vão ver e nem vão te reconhecer. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, eu quero fazer uma oração sobre esse assunto que a gente falou, porque nós somos aquilo que a gente faz, pensa e é. E isso que a gente faz, pensa e é, primeiro vem de dentro. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Se você é uma pessoa que tem caráter, tudo que você fizer, você vai agir com caráter, com integridade. Se você é uma pessoa que fala, que pega meias verdades e mistura com um monte de mentira, tudo que você vai fazer dessa forma. Coloca umas meias verdades, mistura com mentiras e faz aquela misturada e tenta enganar as pessoas. Se você é uma pessoa mentirosa, tudo que você fizer vai ser em cima da mentira. Porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Independente se você vai perder oportunidades, se as portas vão se fechar, se as pessoas não vão te convidar, se você não vai fechar negócios, se você é desonesto, ou se você é honesto, como você faz uma coisa, você faz tudo. E não adianta você dizer algumas coisas bonitas para as pessoas, porque Deus te vê no oculto. Amém? Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração. Eu faço uma oração no final da live. Eu sempre faço uma oração. Amém? E quero finalizar aqui esse devocional sobre esse assunto.
E que o Senhor possa nos dar clareza a partir de hoje, para que a gente venha realmente entender o que é a prosperidade e como ela começa na nossa vida. Ela começa na nossa alma primeiro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos fazer uma oração. Obrigada, Ednei. Exatamente. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua presença. Sonda o meu coração, revela tudo aquilo que tem impedido o meu crescimento espiritual, emocional, familiar e financeiro. Perdoa-me por toda desonra, por toda atitude de rebeldia, por toda palavra liberada contra aquele que o Senhor colocou em minha vida. Perdoa-me por qualquer falta de honestidade, por qualquer atitude que não reflita o teu caráter. Perdoa-me pela preguiça, pela procrastinação. Perdoa-me pela falta de excelência. Eu renuncio toda prática que não glorifica o teu nome. Peço que o Senhor alinhe a minha vida aos princípios do teu reino. Que seja uma pessoa íntegra, que eu seja uma pessoa íntegra, honesta, diligente e obediente. Que as portas que o Senhor deseja abrir sejam abertas no tempo certo. Que a prosperidade do reino alcance a minha casa, a minha família, o meu ministério e todas as áreas da minha vida. Eu declaro que caminharei em honra, verdade e excelência em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês nessa tarde. Que o Senhor abençoe vocês em tudo que vocês fizerem. Que o Senhor transforme a alma de vocês. Para que quando essa terra fértil vier florescer, as pessoas que andam com vocês possam ver as sementes que foram plantadas na terra fértil, que é a sua alma. Amém? Um beijo no seu coração. Se você puder, comenta e curte essa live para que chegue mais pessoas. Você vai estar me ajudando para que essa live chegue em mais almas e mais vidas. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. E que se você possa olhar para as pessoas, não com um olhar de egocentrismo, se achando o sabichão. Porque você leu muito, aprendeu muito. Mas olhe para as pessoas com um olhar de amor. Com um olhar de que eu tenho algo a aprender com aquela pessoa ali. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.